que praticamos a avaliação inicial, vamos passar para a avaliação primária. Essa é uma avaliação rápida e prática do ABCDE, que inclui a via aérea, respiração, circulação, disfunção e exposição da criança. Começamos com as sessões da avaliação primária com a via aérea respiração. A primeira coisa a fazer é determinar se a via aérea superior está patente e preservável. Preservável significa que a via aérea pode ser mantida pérvia e patente, com medidas simples, como posicionamento, aspiração ou inserção de uma via orofaríngea. Se a criança não estiver respondendo, abra a via aérea com inclinação da cabeça e elevação do queixo. Coloque uma das mãos sobre a testa da criança e, com a palma, incline a cabeça para trás. Ao mesmo tempo, coloque os dedos da outra mão sob a parte óssea da mandíbula, próximo ao queixo. Eleve a mandíbula para deslocar o queixo para frente. Se a via aérea não estiver patente ou não puder ser aberta com manobras simples, será necessário inserir uma via aérea avançada. Se perceber que a via aérea está patente, avalie a respiração. Para isso, avalie vários aspectos da função respiratória da criança. O padrão de respiração está regular? E a frequência respiratória é normal para a idade? Se negativo, está muito alta ou baixa? E o esforço da criança está normal? Há sinais de aumento de esforço, como o batimento de asa nasal ou respiração paradoxal? Se houver sinais de aumento de esforço, eles ocorrem durante a inspiração, na expiração ou ambos? Há algum som grosseiro audível, como estridor, tosse seca ou ronco? Gemência? É preciso levar tudo isso em consideração. Ao verificar a respiração de uma criança, é essencial avaliar a expansão torácica. Verifique se o tórax se eleva e retrai com a respiração. A expansibilidade torácica deve ser simétrica em ambos os lados. Observe se a inspiração ou a expiração estão prolongadas. A obstrução da via aérea inferior, como ocorre com a asma, pode provocar o aumento no tempo expiratório. Com o estetoscópio, ausculte as seguintes áreas: parte frontal do tórax, à esquerda e à direita do externo, debaixo de cada axila e ambos os lados das costas. O fluxo do ar é normal ou diminuído? Compare os sons respiratórios do lado esquerdo com os da direita e os da frente com os de trás. Verifique se há sons anormais, como sibilos e estertores, e veja se o movimento do ar é normal, diminuído ou desigual. Veja esta cena de um paciente com desconforto respiratório. Observe a presença de sibilos expiratórios, frequência respiratória elevada e aumento do esforço respiratório. A oximetria de pulso geralmente dá uma estimativa precisa da saturação de oxigênio da hemoglobina, mas não fornece evidência de oxigenação tecidual. Também não fornece informações sobre a eliminação de dióxido de carbono chamada de ventilação. Durante um choque ou uma PCR, o fluxo sanguíneo fica muito comprometido. E para o oxímetro calcular a saturação da hemoglobina com oxigênio, é necessário detectar fluxo sanguíneo pulsátil. Se o pulso da criança estiver extremamente fraco, o oxímetro de pulso não conseguirá detectar a saturação da hemoglobina, ou os resultados poderão ser imprecisos. O foco deve ser ajudar e tratar a criança, e não o dispositivo. Se a saturação de oxigênio for menor que 94% em ar ambiente, isso indica hipoxemia. Se a criança estiver com desconforto respiratório, identifique se é leve ou intenso. Os seguintes sinais indicam que a criança está com desconforto respiratório intenso que pode progredir para insuficiência respiratória. Redução do nível de consciência. Frequência respiratória muito alta ou inadequada. Aumento significativo ou inadequação do esforço respiratório. E baixa saturação de oxigênio ou cianose, apesar de alta concentração de oxigênio. Crianças com desconforto respiratório geralmente têm aumento da frequência cardíaca. Se a criança com insuficiência respiratória desenvolver bradicardia, esse é um sinal de PCR iminente. Peça ajuda imediatamente. Em seguida, abra a via aérea e prepare-se para fornecer ventilação com bolsa-máscara. Agora vamos discutir os componentes C, D e E da avaliação primária. Circulação, disfunção e exposição de componentes da avaliação primária. Para avaliar a circulação, verifique a frequência e o ritmo cardíaco, os pulsos, o tempo de enchimento capilar, a cor e a temperatura da pele e pressão arterial.
A determinação da frequência cardíaca é essencial ao avaliar a circulação da criança. Alterações na frequência cardíaca podem fornecer pistas significativas da severidade da doença ou lesão e a resposta ao tratamento. A idade e vários estados clínicos podem afetar a frequência cardíaca de uma criança. Ao avaliar a frequência cardíaca, em primeiro lugar, considere se ela é normal para a idade. Ansiedade, dor, agitação ou febre podem aumentar a frequência cardíaca em relação ao normal. Se a frequência cardíaca for inferior a 60 batimentos por minuto, com perfusão deficiente, apesar de oxigenação e ventilação adequadas, inicie a RCP imediatamente. Avalie o pulso central como carotídeo ou femoral em crianças ou braquial em bebês. Além disso, palpe os pulsos periféricos como o pulso radial. Outro sinal de perfusão deficiente pode ser o preenchimento capilar. O tempo de preenchimento capilar normal é de 2 segundos ou menos. No entanto, um atraso no tempo de preenchimento capilar nem sempre indica normalidade. Outras avaliações importantes da perfusão incluem a cor e a temperatura da pele. Verifique se a pele está pálida ou moteada. Observe se a pele está quente ou fria. Procure por sinais de cianose na pele, leitos ungueais e membranas mucosas. Compare a cor e a temperatura palpável do tronco com a cor e a temperatura das extremidades. Quando a criança desenvolve perfusão deficiente, mãos e pés podem ficar mais frios que o tronco. O último componente da avaliação da circulação é a pressão arterial. Ao medir a pressão arterial, o comprimento do cuff deve estender-se e cobrir pelo menos 50 a 75% do braço, desde a axila até a fossa antecubital. Além disso, a bexiga dentro do cuff não deve cobrir mais de cerca de 40% da circunferência do meio do braço. Se o cuff for grande demais, os valores serão falsamente baixos e falsamente elevados se o cuff for pequeno. Observe se a pressão arterial sistólica está normal ou anormal para crianças de 1 a 10 anos, com base na seguinte fórmula. A pressão arterial sistólica normal para crianças de 1 a 10 anos é de cerca de 90 milímetros de mercúrio, mais 2 vezes a idade em anos. A hipotensão em crianças de 1 a 10 anos ocorre com pressão arterial sistólica menor do que 70 milímetros de mercúrio, mais 2 vezes a idade em anos. Se não for possível palpar pulsos distais, o dispositivo automatizado não medirá a PA com precisão. Além disso, o cuff automático pode também fornecer leituras altas erradas quando a criança está em choque. Por esse motivo, se a criança estiver em choque, insira um catéter arterial para monitorar a pressão intra-arterial. A medida da pressão será precisa se o sistema for bem instalado e o catéter estiver patente. É importante saber que as crianças podem estar em choque, mas manter a PA normal. A hipotensão é um sinal tardio de choque. Por isso, é ideal intervir bem antes disso. Caso contrário, o estado se agrava muito rapidamente. É assustador como pode ser rápido. Agora que discutimos a circulação, vamos passar para o próximo passo da avaliação primária, a disfunção. Isso envolve avaliar o nível de consciência da criança, as respostas pupilares e a glicemia. Para avaliar o nível de consciência da criança, usamos a escala de resposta pediátrica VDN. Esta é uma escala mnemônica para avaliar o nível de alerta e a resposta da criança a estímulos. A criança está alerta? Responde a vozes? Só responde a dor ou não responde? Se a criança não responder a vozes, avalie a resposta a estímulos de dor, como compressão external. 2 outras avaliações rápidas são a resposta pupilar e a glicemia. Ao realizar o exame da pupila, você verificará o tamanho, a simetria e a reação à luz. Pupilas desiguais sugerem problema grave, como aumento da pressão intracraniana ou lesão ocular. Normalmente, as pupilas se contraem rapidamente em resposta à luz. Além disso, ao incidir a luz em um dos olhos, o outro normalmente se contrai. Isso é chamado de constrição consensual. A constrição lenta ou ausência de constrição pode indicar aumento da pressão intracraniana. Se as pupilas estiverem dilatadas e não reagirem à luz, a criança pode ter um aumento potencialmente fatal da pressão intracraniana e necessitar de avaliação e tratamentos imediatos. Para qualquer criança gravemente enferma, meça a glicemia no ponto de atendimento o mais rápido possível para avaliar a presença de hipo ou hiperglicemia. Recém-nascidos devem ter uma concentração de glicose no sangue de pelo menos 45 mg por decilitro. Bebês e crianças mais velhas devem ter uma concentração de glicose no sangue de pelo menos 60 mg por decilitro. Vamos passar para o próximo passo da avaliação primária, a exposição.
Esse componente visa monitorar a temperatura da criança e examinar a pele em busca de lesões, hemorragia ou erupções cutâneas. Ao executar a parte de exposição da avaliação primária, realize um exame visual completo de pele e corpo, da cabeça aos pés, incluindo as costas e períneo. Procure evidências de trauma como hemorragia, queimaduras, hematomas ou outras lesões. Observe também se há qualquer descoloração ou erupção cutânea, como petequias ou púrpura, que são manchas roxas que não empalidecem sob compressão na pele causadas por sangramentos de vasos capilares e pequenos vasos. Verifique a temperatura da criança. Observe se a temperatura está normal, alta ou baixa. Embora infecções sejam geralmente associadas à febre, infecções graves, especialmente em bebês e crianças imunocomprometidas, podem causar hipotermia. Vamos pausar para praticar as habilidades de avaliação primária. Veremos uma situação típica de uma sala de emergência. Depois, vamos parar para que faça sua avaliação inicial.